Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 4. Romanos, capítulo 12, versículo de número 4. Todo mundo achou? Romanos 12, versículo 4, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Esse texto, ele trata de uma das verdades mais necessárias ou absolutas que nós devemos compreender. O texto diz que a igreja de Cristo, ela é comparada a um corpo, O apóstolo Paulo, no verso 4, vai dizer que cada um de nós tem um corpo e que esse corpo possui muitos membros. Esse corpo possui, esses membros, na verdade, eles vão desempenhar papéis distintos, né? Ele diz isso em outro momento, vai falar isso na 1 Coríntios, por exemplo, mas o fato é que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que é realizado porque Deus capacita a sua igreja para isso. Há muitas pessoas que se convertem, que passam muitos anos indo a um lugar, frequentando um lugar, participando de uma congregação, mas passam muito tempo também sem saber qual é o seu papel. O que eu fui chamado para fazer? Como é que eu devo funcionar? Eu tive uma disciplina no seminário chamada Edificações de Comunidades Cristãs. E uma das coisas mais marcantes que eu ouvi nessa disciplina, em um semestre, o que mais me chamou a atenção nas falas, nas aulas, foi o dia em que o professor chegou e apresentou uma pesquisa e disse a seguinte coisa: se alguém se converte e no período de 2 anos, isso são dados estatísticos, né? No período de 2 anos, essa pessoa, ela não se envolve, ela não se descobre, ela não sabe onde funcionar, o que fazer, a partir do 3º ano, muito provavelmente, essa pessoa vai se tornar um espectador. Vai se tornar aquela pessoa que entra, que senta, que levanta, que sai. A participação dela fica restrita, limitada a essa ideia de ser um espectador. Qual é o seu papel? Eu vou lá para ouvir, eu vou lá para ver, eu vou lá para perceber como as coisas acontecem, mas sempre nessa perspectiva de uma presença onde a contribuição pessoal, ela é basicamente a de espectador. E aí, o que o texto nos ensina é que todos nós que somos membros de um corpo, e desse corpo o cabeça é Cristo,
todos nós temos papéis para desempenhar. Todos nós. Por mais que você diga, olha, eu ainda não sei qual é o meu papel, mas você tem um papel. Eu ainda não sei como funcionar, mas você tem um papel a desempenhar. Você tem um modo para funcionar dentro do corpo de Cristo. Então, essa pesquisa me chamou muito a atenção e eu acho que ela traz, sim, uma verdade concreta, mas também acho que ela não necessariamente é alguma coisa que define, no sentido de que, já que é assim, já que eu não me envolvi dentro desse período que é tratado como o momento para entrar no corpo, para fazer parte do corpo de maneira plena e consciente, passados esses 2 anos isso não aconteceu, eu não tenho mais o que fazer, né? Ela é só uma pesquisa e que apresenta um viés, um olhar a respeito de algo que praticamente é verdade, sim. É verdade, porque o não envolvimento com aquilo que diz respeito ao todo vai fazer com que a gente simplesmente se acostume a funcionar de uma maneira, me permita dizer aqui, empobrecida da nossa vocação, porque todos nós somos chamados para realizar algo. E o texto é claro. Assim também, verso 5, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E Paulo diz, temos diferentes dons, diferentes capacitações, diferentes formas para contribuir. Isso segundo a graça que nos foi dada. E aí ele discorre, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 7, que diz, se o dom é servir, sirva. Em outras versões, diz que se você tem o dom de ministério, todas as vezes que a gente encontra na Bíblia a palavra ministério, ou numa grande parte de vezes, a palavra ministério tem a ver com serviço. Serviço. Então, o que o apóstolo Paulo destaca aqui é que se temos algo a fazer, à medida que estamos fazendo, estamos servindo. Estamos nos colocando a serviço de Cristo, a serviço de Deus e a serviço uns dos outros, cada um com o seu papel, cada um com a sua contribuição, cada um com a sua capacitação essa recebida, ou doada, na verdade, por Deus. Deus é quem nos capacita. E aqui, essa palavra, servir, ela tem a ver com diaconia. Diaconia. O diácono é aquele que serve. Muitas vezes, e é muito mal compreendido isso, quem são aquelas pessoas que são chamadas para exercer um serviço, um ministério? Aí as pessoas confundem as coisas. São aquelas que detêm ou ocupam um chamado cargo. Essas são ideias que eu vou apresentar para vocês aqui, ideias equivocadas. Exercer algum papel, fazer alguma atividade, fazer algum serviço, ter algum ministério significa ter cargo. É isso que algumas pessoas pensam. Outras pensam que tem a ver com alguma coisa que está relacionada a uma hierarquia. Quem é que faz isso? Aquele que ocupa um determinado lugar, está num determinado nível e, consequentemente, está sobre os outros. Ele ocupa um lugar de destaque e os outros, então,
estão abaixo dele, consequentemente, esse é aquele que tem o chamado para fazer alguma coisa. Outros vão achar que serviço tem a ver com status, fazem para ser vistos ou para serem vistos. Acham que isso está associado a essa ideia de ocupar um lugar, ter um papel, e à medida que você faz isso, isso te dá algum grau de influência, isso te dá algum grau de... Alguém olha para você e diz, poxa, fulano é alguém assim, te coloca no outro nível, no outro patamar. São ideias equivocadas, são ideias antibíblicas. A palavra serviço, na maioria das vezes que aparece na Bíblia, tem a ver com diaconia. Então, como eu disse, é uma prestação de serviço. Vocês se lembram de quem foi o maior diácono que apareceu na Bíblia? Qual foi o maior diácono? O nome mais destacado como alguém que esteve a serviço das pessoas. Alguém quer arriscar? Jesus. Foi Jesus, o maior diácono de todos. E é da boca de Jesus que saem as palavras, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí, no momento mais próximo ali, tenso, agudo, em que ele está próximo a sofrer, naquele momento em que ele vai ser traído, antes de tudo isso, ele se coloca, mais uma vez, a serviço dos outros, naquele contexto dos seus discípulos, porque ele vai fazer um trabalho de escravo, ele vai lavar os pés dos seus amigos, dos seus discípulos, dos seus seguidores. E há um momento até que Pedro, constrangido, vai dizer, não, é inimaginável, isso não pode acontecer, o Senhor não pode realizar tal coisa, só que aquilo é da natureza do nosso Deus, servir. Aquilo está totalmente ligado àquilo que Deus é. Nós temos um Deus que serve. Nós temos um Deus poderoso, mas que não tem crise e se colocar diante do outro na condição de servo. Aquilo não muda quem ele é. Aquilo não o torna alguém menos importante, não o humilha. Porque muitas vezes, pensando com essa perspectiva de ser uma hierarquia ou ter um status, alguém que faz alguma coisa, alguém não quer fazer determinada coisa porque aquilo é algo talvez de menor importância no entendimento dela. E Jesus, a coisa mais importante é fazer exatamente isso, se colocar diante dos outros para servir, mesmo que aos olhos dos homens aquilo seja um trabalho insignificante, não seja o trabalho que todos estão desejando fazer. Como é que Jesus então ensina aos seus discípulos o que significa, como funcionar, ou como viver, como servir no reino de Deus? Você tem que fazer o trabalho para a glória de Deus, ainda que seja um trabalho que aos olhos dos homens não seja algo de destaque. Então Paulo está dizendo aqui, se temos alguma coisa a fazer, porque temos papéis dos mais diferentes, devemos fazer isso, devemos nos colocar um diante do outro, um a serviço do outro, porque é assim que a igreja funciona. Você tem a sua importância dentro desse conjunto de pessoas que aqui está. Você sabe qual é o seu papel? Por isso que é importante descobrir qual é o seu papel. Por isso que é importante você olhar para si e se sentir encorajado a descobrir qual é o seu papel no corpo de Cristo. É isso que vai fazer com que as pessoas se enxerguem não apenas como espectadores e se sintam encorajadas a chegar dia após dia, seja aqui ou em qualquer outro lugar, exercendo a sua vocação, e isso vai fazer com que as pessoas se envolvam.
O grande problema, muitas vezes, é que o não envolvimento vai fazer você se sentir desmotivado. Você vai chegar num lugar em que, basicamente, algumas pessoas estão fazendo algumas coisas e você se torna, no seu papel de espectador, aquilo ali é a única coisa que você consegue se enxergar fazendo. Só que eu quero te encorajar a olhar para a sua vida e dizer diante de Deus: Senhor, se é o caso, se você não sabe nesse momento da sua vida qual é a sua vocação, o que você foi chamado para fazer, você dizer: Senhor, a Bíblia diz isso, que o Senhor dá diferentes capacitações, dons. Qual é o meu? Senhor, mais do que isso, me dá esse discernimento e essa compreensão para que, tendo um entendimento claro, eu possa me colocar a serviço da igreja ou do corpo, porque a Bíblia declara claramente: todos nós temos algo para realizar. A grande questão, vocês lembram daquela parábola dos talentos? Que as pessoas, que um homem, antes de viajar, pegou e deu na mão de cada um dos seus servos algo que não era dos servos, era do dono, era do Senhor, e foi viajar. E cada um administrou aquilo conforme o seu entendimento, mas um deles pegou e achou que o melhor que ele poderia fazer era enterrar o talento, que era uma moeda, aquilo tinha valor, colocar a moeda num lugar seguro, para que quando o seu dono voltasse, ele dissesse: ó, está aqui. E aí imagina aquela cena, ele se apresentando com as mãos cheias de barro, né, porque tomou conhecimento que o seu dono havia retornado. Foi lá no lugar onde ele havia cavado, enterrado aquele talento, e pegou e se apresentou diante do seu dono, com as mãos todas sujas de barro. Aqui, ó, está aqui o que o Senhor me deu, estou te devolvendo, com a maior alegria, com maior expectativa. E ele é repreendido pelo seu dono. Mas por que você não fez como os outros? Administrou de uma maneira que isso que tem valor pudesse ter ainda mais valor. Por que você enterrou o talento? Então, quando nós não nos colocamos a serviço uns dos outros, da igreja, como membros do corpo de Cristo, quando nós não compreendemos e nos satisfazemos em não compreender e simplesmente viver de uma maneira inoperante, nós estamos enterrando o talento. Nós estamos colocando debaixo da terra, cavando um buraco, escondendo algo. E esse talento, e esse dom, e essa capacitação não nos foi dada para ser enterrado. Deus nos concede a capacidade para que a gente se dedique um ao outro, se dedique ao próprio Senhor, se dedique a servir, porque apenas dessa maneira Deus será glorificado. Então, se o seu dom, seja ele qual for, e você precisa saber qual é, você descobre, seja ele qual for, é servir. Você, com o seu dom, está servindo. Com o seu dom, você está colocando diante do outro, você está desempenhando um papel importante diante da outra vida. Quando isso não acontece, você enterra talento. E a gente vive numa sociedade muito consumista, onde as pessoas elas estão entendendo nesse momento que tudo que elas podem fazer, tudo que diz respeito às suas vidas é simplesmente consumir. Consomem religião, consomem o que o outro faz, consomem o que o outro reproduz, consomem aquilo que está diante dela. Mas, na verdade, nós somos chamados não para consumir um do outro, mas para servir um ao outro. A igreja existe para servir um ao outro aqui e servir a sociedade, servir o mundo. Infelizmente, isso tem afetado
a maneira como muitas pessoas têm funcionado, se enxergam. Às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa só para receber elogios, só para se tornarem favoritas de algumas pessoas, mas, na verdade, a Bíblia está nos ensinando que nós devemos servir o outro na mesma medida que como aquele outro estivesse eu diante do próprio dono da minha vida, que é Jesus. Sirvamos uns aos outros, porque somos parte do corpo de Cristo e devemos nos colocar um diante do outro como se estivesse servindo o próprio Cristo. Então, se você tem o seu ministério, e se você sabe qual é esse ministério, e se você não sabe, é bom que entenda que, embora ainda não compreenda o que você precisa aprender a servir. Isso vai te dar senso de pertencimento, isso vai te dar senso de alegria, isso vai te dar encorajamento, e isso vai fazer com que as outras pessoas também experimentem coisas semelhantes. Serão encorajadas a se envolverem porque estão vendo você servindo. Eu quero descobrir qual é o meu papel também. E aí entra o papel da questão que eu citei, da necessidade de aprendermos a palavra do Senhor. Como é que nós vamos aprender como somos, o que somos e por que devemos funcionar daquele jeito? À medida que nos dedicamos à palavra. À medida que nós descobrimos, temos discernimento e olhamos para a nossa vida e, em algum momento, aquele insight, poxa, eu quero fazer isso. Em alguns momentos pode ser que você queira fazer alguma coisa, faça alguma coisa, e aquilo seja temporário, e você se descubra mais para frente fazendo outra coisa. Mas o fato é que ninguém pode viver como um cristão inoperante, porque a Bíblia declara de maneira absolutamente clara que todos nós somos chamados para desempenhar papéis, e papéis importantes para o progresso da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Se você tem o dom do ministério, você precisa se dedicar a isso, ter sensibilidade, e aqui quando eu falo dom do ministério é servir, tá bom? A palavra do ministério é serviço, diante da necessidade do outro. Às vezes a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo, né? Mas você não precisa se preocupar com o que o outro está fazendo, você deve apenas se preocupar ou ter um entendimento daquilo que você é chamado para fazer. Então, você vai encontrar Jesus em vários momentos da sua vida, funcionando a partir das demandas do outro. Então, se alguém necessitava, por exemplo, de uma cura, o Senhor servia aquela pessoa curando. Se alguém precisava de um conselho, o Senhor servia aquela pessoa aconselhando. Se alguém estava sofrendo, o Senhor se compadecia, ia na direção daquela pessoa, a fim de dar consolo, a fim de dar ânimo, servindo aquela demanda. Então, vão surgir diante de nós inúmeras demandas. Inúmeras demandas. E aí, é possível que para cada uma dessas, nem todo mundo vai poder resolver todas as questões. De repente você vai se apresentar dizendo, estou aqui para te servir. E no meio do processo você vai descobrir que talvez você não seja a pessoa naquele momento mais indicada para, mas eu sei quem é. E você vai recorrer a uma outra pessoa e vai colocar essa pessoa diante daquela pessoa que precisa da cooperação. Então, o que nós precisamos é ter sensibilidade. E a primeira sensibilidade é estar atento para aquilo que você é chamado para ser. Você é um membro importante dentro de um corpo, dentro de um sistema, dentro de um organismo. A igreja não vai funcionar bem se você não sabe qual é o seu papel. A igreja não vai cumprir bem, desempenhar bem o seu papel se você não sabe o grau de importância que você tem dentro desse corpo.
A igreja vai deixar de atender da melhor forma possível outras pessoas porque você ainda não compreendeu a sua vocação. Então, nessa manhã, eu queria encorajar você a olhar para a sua vida. Você vai sair daqui dizendo: eu vou orar sobre isso. Se você já sabe, eu vou orar sobre isso, mas para que eu continue fazendo aquilo que Deus me chamou. Se você não sabe, você vai dizer para si mesmo: Senhor, eu vou orar sobre isso, eu quero servir, eu quero fazer isso com alegria. Eu não quero me tornar uma pessoa entediada quando existe um Deus abundante e alegre, e que é a minha força, e que me dá a possibilidade de servi-lo, ainda que não precise de mim. Então, esse é um ponto decisivo na vida de um discípulo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz a seguinte coisa: quem não vive para servir, não serve para viver como discípulo de Jesus. Você pode ser evangélico, você pode pertencer a uma denominação, você pode frequentar um lugar, mas se você não serve, a marca de um discípulo de Jesus, além do amor, que é a Bíblia diz que assim seríamos conhecidos, à medida que amamos uns aos outros, é o serviço. É nessa perspectiva que devemos viver. Assim como Jesus viveu para servir, eu e você devemos servir uns aos outros. Servirmos uns aos outros com alegria. Servirmos um ao outro com ânimo, com encorajamento, e dar isso também para as pessoas. O que vai fazer diferença no exercício do seu dom e a sua maneira de exercer o dom é você ter a consciência de que você é chamado para servir com amor, com dedicação e sensibilidade, nos mesmos moldes que Jesus serviu e continua servindo a cada um de nós. Amém?